Amém. Eu creio também, essa é a minha fé, não há nada impossível para o nosso Deus, aleluia. Deus haverá de curar a nossa nação, Deus haverá de curar as nossas casas, Deus haverá de trazer a cura do céu sobre as nossas vidas. Deus abençoe pela sua vida, que louvor abençoado, que louvor que nos enche o coração de esperança. E eu estava acompanhando a abertura do culto, a pastora Nazaré, ela trouxe na abertura do culto aquela passagem aonde eles estavam atravessando um lago, e quando estavam atravessando aquele lago ali, Jesus estava dormindo na polpa ali do barco, e a tribulação, o vento, a tempestade, as ondas grandes chacoalhavam aquele barco de um lado para o outro. Imaginem vocês, né? Eles eram pescadores que eles estavam acostumados a enfrentar turbulências, a enfrentar chuvas, a enfrentar ventos, mas a catástrofe, o caos foi tamanho naquele momento ali que eles se apavoraram. Imaginem vocês, pescadores que são peritos naquilo que eles fazem, eles se apavoraram ao ponto de acordar o mestre, acordar Jesus. Então Jesus, ele se coloca de pé e ele repreende o vento, ele repreende, né? Ele acalma-te mar, para vento, e houve calma, parou tudo, né? E aí Jesus olha para eles e diz assim: homens de pequena fé. E Jesus estava no propósito aqui na terra, o primeiro deles era nos salvar, nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Louvado seja o Senhor, porque ele concluiu. Mas ele também estava nos ensinando a como viver uma vida de fé. Porque hoje nós estamos também todos num barco. Vamos imaginar aqui. Estamos todos num barco e esse barco está sendo chacoalhado, não é assim? Né? A pandemia está aí fora. Né? As pessoas estão aí com medo aí fora, está tudo com uma incerteza de como será o dia de amanhã, né? Existem vários decretos, e é prefeito que dá decreto, é governador, é presidente, eles não se entendem. E nós, como igreja, e no nosso barco agora, Jesus não está dormindo. Jesus já ressuscitou, está à destra de Deus Todo-Poderoso. Mas Jesus ensinou a como usar uma fé viva nele, e não nos deixou só, ele nos deixou com o Espírito Santo dele, com o Espírito Santo de Deus, que é o nosso conselheiro, que é o nosso ajudador, que é aquele que está conosco, que é o amigo fiel. Então nós precisamos nos voltar inteiramente para a palavra de Deus, e buscar de Deus uma estratégia em fé para nós vencer esse caos, passar por esse caos. Porque Jesus não negou, querida igreja, né, queridos irmãos de Morro da Fumaça, vocês que nos ouvem aqui em Criciúma, que estão nos ouvindo fora do estado de Santa Catarina, Jesus não negou que nós haveríamos de passar por aflições. E esse é um tempo que nós estamos vivendo em aflição. Mas ele disse que nós haveríamos de passar e não permanecer em aflição. Existe grande diferença. Ele nos deixou a fé para nós subjugarmos o poder das trevas. Uma fé viva, né? E depois que começou essas más notícias chegarem, né? Fruto dessa pandemia, o Espírito Santo tem ministrado todos os dias no meu coração apenas um texto com força, né? Eu tenho ministrado vários textos, mas tem um texto que desceu no meu coração, que a maioria de vocês conhece, mas sabe quando aquele texto fica dentro de você? Fica dentro de você, e você vai, medita outros textos, prega também sobre os outros textos, sem problema nenhum, mas quando você para, o texto volta de novo vivo, forte no seu coração, que é a história que está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 27. Eu não vou ler aqui todos os versos para que a gente possa ganhar tempo.
Mas ali há uma espetacular, e por que não dizer esplêndida vitória pela arma da fé. Queridos, a fé é a arma mais poderosa que tem, né? O Espírito Santo, quando ministrou o coração de Paulo e ele escreve a carta a Éfeso, ele descreve ali as armas da fé. E nós sabemos quais são elas, né? A couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito e o capacete da salvação. Todas essas armas, elas são armas de fé. E para nós vencermos o tempo presente, não existe outra arma. Não existe alguém chegar e inventar a roda. Não. É pela fé. Aqueles discípulos não morreram afogados porque Jesus se levantou naquele barco e, usando da fé, que ele é o autor e consumador da nossa fé, ele mandou que o vento parasse e que o mar se acalmasse. Em outros momentos, Jesus leva esses discípulos a terem uma fé. Meu querido irmão, minha querida irmã que nos assiste e nos ouve nessa noite, não importa o tamanho da sua fé. Talvez você considere que a sua fé é pequenininha, mas se ela for viva, ela faz um estrago no inferno. Ela move as montanhas, ela manifesta o impossível se tornar possível. Porque para Deus não há impossíveis. Nós cantamos, acabamos de cantar essa linda canção. Ele é a nossa cura. Para ele não há impossíveis. Mas, pastor, qual é a história, então, que está ali em 2 Crônicas, capítulo de número 20, do versículo 1 ao versículo 27? A história é sobre o rei Josafá e o povo de Judá. O rei Josafá estava reinando ali naquele tempo, onde o reino de Israel estava dividido, é o reino do norte e o reino do sul. E uma grande multidão de pessoas se levantaram, né? Um grande exército inimigo se levantaram para destruir Judá e destruir Josafá. E vieram avisar a Josafá que os reinos ali se levantaram para destruí-lo, para acabar com ele. E o inimigo era uma multidão de soldados inimigos, o exército era muito grande, e a Bíblia diz que ele teve medo. A Bíblia diz que ele temeu, está aqui, 2 Crônicas 20, no versículo 2, diz assim: então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti de além do mar da Síria, eis que estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo. Queridos, o medo também é um vírus. O medo também é um vírus. Lá na originalidade da criação, o homem e a mulher não tinham medo. O medo passou a existir na história da raça humana quando eles desobedeceram a Deus e eles passaram a ter medo. Mas o medo é uma condição nossa humana. O que eu quero dizer com isso? Não tem nenhum mal de você, ao saber de uma má notícia, de uma notícia terrível, você temer, ter medo. O problema é se você deixar as ações desse medo contaminar você. Porque em todo momento vem notícias que querem nos provocar medo, porque o medo é o contrário da fé viva. O medo, ele nos leva para um lugar de dúvida, de incerteza, de medo. O medo, ele paralisa as ações de qualquer ser humano. Você pode ver quando a gente conversa com pessoas que sofrem depressão, que elas abrem o coração, elas começam a dizer assim: eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo outro, eu tenho medo disso aqui também, eu tenho medo de sair na rua, eu tenho medo de não sei o quê. A depressão, não na sua generalidade, em total, mas grande parte, o início é o medo.
Porque aquele medo que vem no pensamento da pessoa, ela continua alimentando. Isso aqui vai acontecer mesmo, porque já aconteceu na vida do fulano, do ciclano, do beltrano, e vai alimentando. E aquilo ali vai ficando um gigante dentro dela. Ei, nós temos a mente de Cristo, querida igreja de Morro da Fumaça. Nós temos a mente de Jesus. Nós não podemos deixar o medo descer em nosso coração e contaminar e derrubar a nossa fé. Não, nós temos um Deus que é vivo, que é presente, que Ele prometeu para nós, que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. A história de Josafá, que eu estou aqui relatando para vocês, ela aconteceu no Velho Testamento, e nós agora estamos sob uma melhor aliança, a aliança que foi consumada pelo sangue do Filho de Deus. Não existe melhor aliança do que essa, então não tenha medo, creia no poder de Deus. Creia no poder do Altíssimo. Fica firme. E olha o exemplo que o rei Josafá nos dá no Velho Testamento, de uma postura de fé. Ele teve medo, mas ele não ficou paralisado pelo medo. Ele começou a agir em fé. Então o que ele fez? Diz o versículo número 3, e se pôs a buscar ao Senhor. Se colocou em buscar ao Senhor. Você tem buscado o Senhor? Eu sei que você não pode me responder agora, mas tu tens buscado o Senhor? O culto está acontecendo agora. Como é que está aí na sua residência? Está havendo reverência à palavra de Deus? Sabe, a mesma reverência que você vem à igreja, você precisa ter agora na sua casa. Desligar a televisão, deixar celular de lado, né? Se conectar naquilo que Deus está falando com vocês. Porque essa palavra, ela vai permanecer, meus irmãos. As coisas, elas vão passar. Mas essa palavra, ela não vai passar. E se você estiver nessa palavra, você vai entrar aonde essa palavra entra. Você vai estar aonde a palavra está. E eu tenho que lembrar vocês que a palavra é Jesus Cristo. Buscar o Senhor. Por que buscar o Senhor? Em Provérbios 16:1 diz o seguinte: o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Nosso coração faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Querido trabalhador, trabalhadora, empresário, empresária, ministros do Evangelho, não deixe o coração ficar atribulado. Descansa no Senhor. Ainda que aos seus olhos as coisas pareçam não ter saída, ei, você não está na mão do governo de Morro da Fumaça, ou de Criciúma, ou de Santa Catarina. Você não está na mão do governo do Brasil. Você está na mão do Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Você está na mão do Altíssimo. Descansa nele. Descansa nele. Busca direção nele. E além de ele buscar o Senhor, ele apregoou o jejum. Apregoou o jejum em toda Judá. Não foi só ele que jejuou, não. A casa dele jejuou. E toda Judá, toda a nação jejuou. Nós jejuamos alguns domingos atrás. Foi lindo, foi maravilhoso. Mas não devemos parar. Por que nós não devemos parar, pastor? Porque são armas espirituais. E essas armas espirituais, elas são poderosas em Deus. E são elas que vão abrir esse mar de desolação, esse mar de caos. Essas armas espirituais que vai fazer o sopro de Deus soprar sobre a nossa terra e expulsar esse vírus e toda a praga sobre a nossa nação, sobre a nossa terra, sobre a nossa cidade. É esse sopro de Deus que vai alinhar o seu coração em saber que o Senhor é por você e ninguém pode ser contra você. E então ele começou a orar. Ele apregoou jejum, buscou o Senhor, estava buscando ao Senhor uma resposta de Deus e começou a orar. Queridos, a oração, ela é o canal aberto diante de Deus. Esse canal nunca mais vai fechar. Porque esse canal de oração, o canal da oração, foi aberto por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O canal está aberto. O que acontece muitas vezes é que o cristão
não entra nesse canal. Faz muitas coisas, mas não faz aquilo que é simples, porém é poderoso, faz toda a diferença. Orar. Orar. E quando eu falo orar, não é só você falar, papai também quer falar, papai também quer te ouvir, papai também quer te escutar, para que ele possa te dar a direção, né? Para que o seu coração não fique encharcado de ira, de revolta, de não sei o que contra os governantes, porque se a gente parar para pensar, a gente fica muito bravo mesmo. Mas a gente diz assim, Senhor, eu coloco prefeito, eu coloco o vereador, eu coloco essas pessoas que estão ali, Pai amado, nas tuas mãos, que a tua justiça se manifeste, Senhor meu Deus, e nos dá aqui, Pai, estratégia, nos dá aqui sabedoria, Pai, que eu não perca clientes, Pai, que eu não precise mandar funcionários, Pai, que eu não perca meu emprego. Busque ao Senhor um coração aquebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Aleluia. Agora, aprendamos aqui com Josafá como é fazer uma oração do tipo que agrada a Deus. A oração do tipo que agrada a Deus é a oração em fé. Então, pastor, como é que eu sei se a minha oração ela é em fé? Se ela é pautada não no teu conhecimento humano, mas no conhecimento da palavra de Deus. É o que Josafá faz. Se você observar no versículo 6, ele começa orando e ele começa a sua oração glorificando o Senhor, exaltando o nome do Senhor. Não és tu, Senhor, que dominas, não és tu, Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor, tu és o Senhor de todo o exército, tu és o Senhor poderoso. E vem bem certinho como Jesus ensinou a orar. Quando Jesus foi requisitado que ensinasse a orar, ele diz assim, Pai nosso que está no céu, santificado é o teu nome. Ele glorifica o nome do Senhor. Se o Senhor está na sua vida em primeiro lugar, você vai glorificar sempre, primeiro de tudo, ao Senhor que fez os céus e a terra. E em seguida, na sua oração, no versículo de número 7, sabe o que ele faz? Ele lembra a Deus, ele fala para Deus, Deus, o Senhor prometeu essa terra a Abraão, teu servo. Está lá em Gênesis, capítulo 13, versículo de número 15. Ele cita as promessas que Deus fez ao próprio Deus. Isso é totalmente bíblico, porque Deus diz lá em Isaías, entremos juntos em juízo, apresente-me as tuas razões para que eu te possa justificar. Não há razão nenhuma nossa, humana, que nos justifique, mas as razões da palavra de Deus nos justificam. Então ele, sabiamente, ele apresenta as razões que já eram promessas de Deus. Ora, meus irmãos, nós sabemos quais são as promessas que Deus tem sobre a nossa vida. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Peste nenhuma chegará à tua casa. Tem muito mais promessas. E no versículo de número 8 e 9 da oração de Josafá, ele também cita 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14. Ele está lá se humilhando, como se ele dissesse para Deus, Deus, foi construída uma casa para o Senhor, o templo de Salomão. E o Senhor disse, Deus, quando viesse peste, quando viesse seca, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, buscar a minha face, se arrepender das suas más práticas, então eu ouvirei dos céus, ouvirei as vossas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Josafá estava orando a Deus segundo as promessas do próprio Deus para ele. Quando nós oramos a palavra de Deus, poder de Deus é liberado, poder de Deus vai, mas perceba, ele se colocou em humilhação, ele se submeteu, tanto é que na oração, lá no versículo de número 12, ele chega a dizer para Deus, Deus, em nós não há força, em nós não há força, queridos, sejamos sinceros, não há força em nós. Não há força.
Para o ser humano, o ser humano, se salvar. Não há força. Nós temos que depender da força do braço forte do Senhor, da força do Senhor. E como é que eu dependo do Senhor? Quando eu obedeço ao Senhor. Quando eu obedeço ao Senhor e a sua palavra e oro segundo a sua vontade, eu estou dependendo da força do Senhor. Foi o que Josafá fez. Ele diz lá no versículo de número 12, ele fala: Ah, Senhor nosso Deus, acaso não executarás tu julgamento contra eles, porque em nós não há força, que resistimos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Eles não sabiam o que fazer, gente. Ele diz aqui: Senhor, nós não sabemos o que fazer. E muitas das vezes a gente pensa, nós também não sabemos o que fazer. Então não vamos ficar falando para os outros que a gente não tem que saber, a gente não sabe o que vai fazer. Vamos falar para Deus: Deus, eu não sei o que tem que fazer. Deus, me ajuda, eu preciso de sabedoria, eu preciso de graça do Senhor, porque realmente eu não estou sabendo o que fazer e como fazer. Mas ele ainda diz na oração dele, ó: porém, os nossos olhos estão postos em ti, aleluia. Coloca os olhos no Senhor, pois Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso baluarte, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa força. Creia tão somente nisso. Não fique emprestando seus ouvidos, o seu coração às notícias más. Processe aquilo que você ouve, pontue aquilo que você ouve, para que você não seja um escravo do medo, mas que você seja um servo da coragem. Aleluia! Se você é pentecostal, escreve um aleluia, um amém aí. Aleluia! Aí depois disso, querida igreja, depois disso, Deus deu a estratégia a eles. Não estou dizendo que a estratégia que Deus deu a Josafá vai ser a mesma estratégia que Deus vai nos dar. Mas a estratégia que Deus deu a Josafá e a Judá foi de que eles tomassem posição, estivessem posicionados. E mandou que eles louvassem a Deus, adorassem a Deus. A adoração é uma outra arma espiritual poderosa. A adoração te tira de um lugar de incredulidade e te mantém ali na fé. Na adoração você encontra a posicionamento de fé para você não cair da fé viva. Adore o Senhor, mesmo que você não esteja entendendo, mesmo que você diga assim: eu também, pastor, não sei o que fazer, como Josafá está dizendo, eu não sei o que fazer. Tudo certo, querido. Deus é o Senhor da sua vida. Ainda que você não sabe o que fazer, Ele sabe como fazer. E no momento certo, Ele vai te dizer como você, como eu, como nós devemos fazer. Mas importa a nós agora adorar, exaltar, glorificar. E sabe o que eles adoravam aqui? Sabe qual que era a canção de louvor deles? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A Bíblia diz que eles se puseram a adorar a Deus. Deus colocou confusão no arraial dos inimigos. E os inimigos foram desbaratados. É isso mesmo que a Bíblia diz. Desbaratados. Eles foram mortos como verdadeiras baratas. Tomaram chineladas de Deus. A Bíblia diz que todos morreram. Eles entraram em confusão, eles começaram a matar um ao outro. E enquanto o povo de Deus louvava, adorava, bendizia, eles estavam sendo desbaratados. Ei, querida igreja, vamos manifestar a luz que é em nós. Vamos manifestar a luz que é em nós. Vamos adorar, vamos exaltar, vamos glorificar. E Deus vai desbaratar os nossos inimigos. Não só o coronavírus, mas também a corrupção que insiste em permanecer nessa nação. Aleluia! Queridos, amados de Jesus, e a batalha que iria acontecer entre eles, o exército inimigo de Judá, aonde eles não precisaram descer, eles foram descendo em adoração, era no Vale de Beca. E aquele vale foi transformado para o nome de, deixa eu pegar aqui, o Vale de Bereca. Isso, Vale de Bereca. Era de Beca e foi transformado em Bacara.
É alguma coisa assim, deixa eu olhar aqui. Vale de Bênção, que é o Vale de Baraca. E quando o nome era Vale da Beca, o nome era o Vale de Choro, de lamento, de sofrimento, de dor, de tristeza. Mas quando Deus deu a vitória para eles nesse vale, que tinha o nome Vale de Choro, o Vale de Tormento, o Vale de Angústia, então eles rebatizaram o nome do vale de Beca para Beraca. Desculpa, é Beraca o nome certo, que significa alegria, que significa bênção, que significa vitória, adoração, louvor. E eu vejo que Deus vai fazer isso com nós esse tempo. Josafá teve o seu momento de vencer pela fé. Os heróis da fé antes de nós tiveram seus momentos de vencer pela fé. Eu acredito que os discípulos de Jesus, depois de aprenderem a utilizar a fé viva com Jesus Cristo, eles sim passaram por outros momentos de tribulação, talvez até dentro de um outro barco que não está descrito na palavra, mas eles usaram a fé que eles aprenderam de Cristo, e o vento se acalmou, e o mar se acalmou, e eles conseguiram passar para o outro lado para consumar a vitória do Senhor na vida deles. E chegou o nosso tempo, nesse século 21, de nós usarmos a arma mais poderosa, que é a fé, e nós, como igreja do Deus vivo, vencer essa peste, vencer a corrupção, vencer as mentiras, e que o nome do Senhor seja glorificado. Para encerrar aqui a ministração, eu quero liberar sobre a vida da igreja de Morro da Fumaça, da cidade de Morro da Fumaça, o que diz o Salmo 84, versículos 5 e 6, diz assim o Salmo 84, versículos 5 e 6, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração se encontra os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, o qual, passando pelo vale de tristeza, o qual, passando pelo vale de angústia, faz dele um manancial. Ei, esse vale que o Brasil está passando pode estar sendo conhecido agora como Vale de Baca, um vale de tristeza, um vale de angústia e de medo, mas o Senhor, em nome de Jesus, vai transformar. O manancial de Deus vai descer sobre a nossa nação, sobre o Morro da Fumaça, sobre Criciúma, sobre Santa Catarina, e vai transformar esse vale de Baca em vale de Beraca, um vale de alegria, um vale de louvor, um vale de adoração, um vale de prosperidade, em nome de Jesus. E o versículo continua dizendo, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Aleluia! Eu libero essa palavra sobre você, querida igreja de Morro da Fumaça, que vocês sejam cheios da presença de Deus. Não permita que o medo deixe o seu coração encharcado por uma fé viva e poderosa no nosso Deus, pois ela é a arma mais poderosa que nós temos. Eu quero orar com vocês e por vocês. Se você puder ir na sua casa, feche os seus olhos, que eu quero orar por você. Se você puder também, dê as suas mãos aí, vamos unir a nossa fé, e então, logo após a oração, eu vou passar a palavra para a pastora Nazaré. Pai de amor e graça, em nome de Jesus, nós, Senhor Deus, primeiro de tudo te glorificamos, te exaltamos, bendizemos o teu nome. Não há nome que se nomeie como o do Senhor. O Senhor é Deus de eternidade a eternidade. Santo é o Senhor, glorificado é o Senhor reina de eternidade a eternidade. Soberano, poderoso, glorificado é o teu nome, Deus. Nós nos submetemos à tua vontade, nos humilhamos em tua presença, reconhecemos que sem o Senhor nada somos, dependemos do Senhor, dependemos da tua força, Pai, porque sem o Senhor nós somos fracos, Pai, dependemos de ti, Pai, e o Senhor promete em a tua palavra, Pai, que nenhuma peste chegará em nossa casa, Pai, o Senhor promete em sua palavra que 1000 cairão ao nosso lado
10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos, Senhor, meu Deus. O Senhor promete, meu Deus e meu Pai, que, Senhor, meu Deus, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, meu Deus, nós andaríamos por essa terra e o Senhor manifestaria o seu poder. Enfermos serão curados ao impor as mãos, pessoas serão libertas pelo teu poderoso nome, Pai amado. A tua igreja vai prevalecer contra as portas do inferno, Pai amado. Então levanta uma igreja, Pai amado. Não é tempo da igreja se acomodar, muito antes, pelo contrário, a igreja se coloca de pé e continua marchando, e quem tem que recuar é Satanás, quem tem que recuar é o todo mal. Em nome de Jesus, eu abençoo essa casa, eu abençoo essa família, que nessa noite é ativada essa fé, que eles possam, Senhor meu Deus, nutrir essa palavra dentro do seu ser até o próximo culto, Pai, e que essa palavra, Deus amado, venha levá-los a grandes vitórias para louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém.